Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Vamos lá? Então, vamos dar continuidade, ao nosso curso terapeuta de quinta dimensão com a disciplina O Poder de Cura das Pedras Preciosas. Dando continuidade à aula 2, vamos lá. O Agni Purana apresenta uma história oportuna, muito popular na Índia. Indra, o senhor, 49 espécies de marutis, ventos, trovão, nuvens, chuvas, relâmpagos e céu, foi derrotado por um demônio conhecido como Vitasura e ficou desalentado. Deuses e semideuses que moravam em Swarg, Loka, céu, foram expulsos de lá, e Indra foi deposto do trono. Ele procurou Brahma, o senhor da criação, procurando salvar os deuses e semideuses desse poderoso demônio. Brahma aconselhou Indra a procurar o grande sábio Dadrishi, que passava quase todo o tempo em meditação, permanecendo quase que ininterruptamente no estado de samadhi, transe. Se o sábio Dadrishi concordasse em doar sua espinha dorsal a ele, Indra, conseguisse um vijara, relâmpago, feito dessa espinha dorsal, o demônio Vitasura seria destruído. Indra aproximou-se então do sábio e contou-lhe o que Brahma havia dito. Dadrishi, que era grande asceta e não tinha qualquer interesse no seu corpo físico, concordou prontamente em doar sua espinha dorsal e deu o seguinte conselho a Indra. Disse-lhe que pegasse uma vaca negra, passasse sal no seu corpo, enquanto ele ficava sentado em samadhi, e deixasse a vaca lamber o sal do seu corpo, certo? Isso faria com que a carne se despregasse do corpo, quando então a coluna vertebral poderia ser facilmente retirada do esqueleto sem ser danificada. Indra concordou com a proposta e obteve sua espinha dorsal ilesa, a qual entregou ao arquiteto celeste, Vishvakarma, para que esculpisse um Vajra, relâmpago. Quando Vishvakarma estava esculpindo o Vajra, algumas partes da espinha dorsal não utilizadas caíram em 4 locais diferentes da Terra, de onde se originaram 4 minas de diamante. Esse ainda é um dos motivos pelo qual o diamante também é chamado pelo nome de Vajra. Outras pedras preciosas foram criadas a partir de outras partes da espinha dorsal, que caíram na Terra enquanto Vishvakarma estava esculpindo o Vajra. A cultura indiana ela é muito rica, nessas histórias, essas lendas, conforme queiram interpretar. Uma outra história dos Puranas conta que, em certa ocasião, os deuses, semideuses e demônios realizaram um esforço conjunto para agitar o oceano de leite, visando obter o elixir, a água da vida do oceano. Eles fizeram do monte Meru sua vara de agitar, e da naja gigante, Vasuki, sua corda. Vishnu, sob a forma de tartaruga, sustentou nas costas o monte Meru, e o oceano foi agitado por deuses e demônios em conjunto.
depois de 12 objetos preciosos saírem do oceano, o curandeiro divino, Dharma surgiu com um pote de elixir. Vishnu, com a forma de uma bela mulher, assumiu a tarefa de distribuir igualmente o elixir entre os deuses e os demônios, mas ele ofereceu licor para os demônios e Amriti para os deuses. Quando os demônios se deram conta de que estavam sendo enganados pela bela mulher, tentaram tirar o pote de elixir e teve início de uma disputa entre os deuses e os demônios. Jayant, o filho de Indra, apoderou-se do pote e fugiu com ele durante a contenda. Algumas gotas de elixir caíram da terra, transformando-se em minas de pedras preciosas. Desse modo, as pedras preciosas têm sua origem em gotas de elixir. O Garuda Purana apresenta uma história diferente para a origem das pedras preciosas, certo? Ele fala do rei demônio Bali, que se tornou invencível em decorrência da sua austeridade e boa conduta. Certa vez, ele derrotou todos os deuses e semideuses que moravam no céu. Indra assumiu então a forma de um Brahmi, sacerdote, Brahmi, e foi até Bali disfarçado de sacerdote mendicante, porque Indra sabia que o primeiro havia alcançado o poder como resultado de suas boas ações. Indra, fingindo-se Brahmin, pediu uma esmola a Bali, que ele concordou em dar. Indra, contudo, não lhe havia dito especificamente o que queria. Quando Bali lhe perguntou o que desejava, depois de dar a palavra de que daria a Indra qualquer coisa que quisesse, este, disfarçado, disse que queria executar seus ritos de sacrifício e que gostaria de que ele, Bali, se transformasse no animal que iria ser sacrificado. Bali, na sua generosidade, atendeu ao pedido de Indra e assumiu a forma do animal, o búfalo, a ser imolado. Nessa hora, então, os deuses e os semideuses o sacrificaram. Bali, por ter ofertado seu corpo com benevolência em prol de uma ação nobre, tornou-se puro, e seu corpo se transformou nas 9 pedras preciosas de 84 tipos diferentes. Entre essas, 21 são especialmente importantes e 9 são particularmente conhecidas e preciosas. A história diz que nos locais onde caíram os pedaços do corpo de Bali, surgiram pedras preciosas relacionadas com essas partes. Perfeito? Então, está aqui em sânscrito, como queiram, tá? Partezinha aqui. Quem tiver, né, nas aulas presenciais e de desenvolvimento vão ter acesso, né, a essa como é que se diz, essa cópia. Então vamos aqui traduzir essas frases em sânscrito ou sânscrito. Primeiro, nos lugares da terra onde caíram os ossos, formaram-se minas de diamante. Onde caíram os dentes, formaram-se pérolas. Há 8 fontes diferentes de pérolas. 1. As ostras, os búzios, os peixes, baleias, as cobras, os javalis, os elefantes, as nuvens e o bambu. Dessas 8, as ostras são as únicas fontes imediatamente disponíveis. As pérolas das outras 7 fontes são extremamente raras. Às vezes eu comento, né, em determinados momentos, em aulas,
sobre a pérola da serpente, mas você pode ver que outros animais também têm. No caso, o bambu também, fora do animal. Seu sangue evaporou-se à luz do dia. Ravana, poderoso rei demônio do Sri Lanka, impediu-o de subir, fazendo com que caísse no rio do seu país. A partir desse dia, o rio passou a se chamar Ravanganga, e do leito desse rio surgiram os rubis. Sua bilis estava sendo conduzida por Vasuki, o rei das cobras, quando o deus águia, Garuda, o atacou, forçando a deixá-la cair sobre a terra, o que deu origem às esmeraldas. Seus olhos caíram sobre a terra, transformando-se em safiras azuis. Sua pele caiu nas montanhas do Himalaia, transformando-se em safiras amarelas e brancas. Seu som transformou-se em olho de gato. Os braços e outras partes do corpo transformaram-se em outras pedras, preciosas e semi-preciosas. Seu sêmen transformou-se em ezonita, ou pedra canela. Seus intestinos transformaram-se em coral. Sua gordura transformou-se em quartzo. O resto do seu corpo transformou-se em ágata. Depois da formação dessas pedras preciosas, os 9 planetas a distribuírem entre si da seguinte maneira: o Sol escolheu o rubi, a Lua escolheu as pérolas, Marte escolheu o coral, Mercúrio escolheu a esmeralda, Júpiter escolheu a safira amarela, Vênus escolheu o diamante, Saturno escolheu a safira azul, Anu escolheu a ezonita e Ketu escolheu o olho de gato. Foi desse modo que as pedras preciosas passaram a se relacionar com os 9 planetas. É interessante observar que uma escritura que trata da cura, o Anubut Yogmala, relaciona essas pedras e afirma que elas podem curar as partes do corpo e as doenças correspondentes a essas últimas, quando são usadas oralmente sob a forma de pó refinado ou óxidos. As partes do corpo de Bali, o rei demônio, também são mencionadas junto com as pedras preciosas. A tabela que eu vou mostrar aqui para vocês e vou colocar a foto no final do vídeo que fala sobre isso. Pedras preciosas originárias do corpo de Bali e as doenças nas quais elas podem ser empregadas. Diamante, os ossos, doença dos ossos. Pérola, dente, piorreia. Rubi, sangue, doenças do sangue, purifica o sangue. Esmeralda, bilis, doenças da bilis. Safira azul, olhos, problemas da vista. Olho de gato, som, doenças relacionadas com as falas, distúrbios nas cordas vocais. Safira amarela e branca, a pele, doenças de pele, ou lepra. Turmalina, unhas, doenças das unhas. Ezonita, sêmen, distúrbios seminais. Lápis lazuli, radiância, cura. A icterícia, melhora a visão. Ágata, todas as outras partes do corpo, dá brilho ao corpo. E quartzo, gorduras, debilidade, tuberculose, doenças do baço. O uso dessas pedras preciosas em pêndulo, amuletos, anéis, colares, acompanhado do seu emprego por via oral, sob a forma de pasta, pó e osso, acarreta melhores resultados e antecipa a recuperação. Há uma coisa que não deve ser de forma alguma esquecida: os alimentos desempenham um papel importante na cura das doenças, e as pessoas devem sempre consultar um especialista em nutrição para saber quais os cereais, vegetais e frutas mais adequados à recuperação do organismo. Se não for dada a devida atenção à dieta, as pedras preciosas ou qualquer outro medicamento não poderão ser tão úteis quanto poderiam ser aliados à alimentação adequada. Então, terminamos essa primeira parte, né? E dando ênfase, claro,
a cultura religiosa, ligada à criação e à formação dessas pedras, e onde elas são utilizadas em determinadas doenças, relacionadas a determinados planetas, e também vimos que elas também podem ser usadas em elixir e em pós, tá? Não só em termos, vamos dizer assim, externos em chakras. Perfeito? Na próxima aula nós vamos falar sobre as pedras preciosas e a astrologia será o outro capítulo. Vou colocar o quadrozinho que eu narrei agora para vocês, tá? E no final do vídeo vai estar lá para vocês poderem consultar, tá bom? Então, até a próxima nossa aula.